Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus agora na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. E hoje o plano é ir do verso 8 até o verso 20, onde o apóstolo Paulo manifesta algumas preocupações pela igreja da Galácia, pelos crentes daquela região. E basicamente o tema que nós vamos tratar é a respeito da apostasia. A preocupação de Paulo era que aqueles crentes aqueles gálatas que já haviam professado a fé em Cristo, já haviam sido batizados, participaram das igrejas cristãs, que eles voltassem atrás e quisessem se justificar através da prática das obras da lei. Então, a preocupação de Paulo é exatamente com isso aí, que eles caíssem da graça, apostatassem, que eles se desviassem, perdessem a salvação, como a gente costumeiramente diz, não é? Bom, eu creio que é bom a gente dar um panorama geral do que nós entendemos por isso, antes da gente começar a exposição do texto. Apostasia é um assunto bem complexo, não é fácil não. Ele tem a ver com aquilo que é considerado o quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança final dos santos. Todos aqueles que Deus elegeu, por quem Cristo morreu, que o Espírito Santo chamou e selou, esses não podem cair desse estado de graça. Eles haverão de perseverar até o fim. Não porque eles são bons, mas porque Deus persevera em guardá-los até que eles cheguem no estado final. Mas como explicar que tanta gente, membro das igrejas, às vezes pessoas que passaram a vida toda frequentando igrejas evangélicas, até mesmo líderes, pastores, num dado momento eles vêm a público dizer que eles não creem em nada daquilo, que durante muito tempo esconderam a falta de sentimento real pelo evangelho, a falta de fé, mas agora eles assumem publicamente e voltam atrás. E não poucos se tornam inimigos do cristianismo, não poucos. Então, como explicar isso aí? Então, a nossa resposta é que essas pessoas, por mais profundas que tenham sido as experiências religiosas que elas tiveram, elas nunca realmente nasceram de novo. E alguém pode perguntar, mas é possível alguém que não é convertido ter experiência religiosa? É claro. Veja as religiões do mundo. Todas elas, em todas as religiões, você vai encontrar pessoas que estão dispostas a fazer sacrifício por aquilo que eles creem. Eles vão dizer para vocês que eles têm sentimentos de contato com a divindade, eles vão ter experiências de alegria, de choro e outros tipos de narrativas dessa natureza. A religiosidade não foi expulsa do mundo depois que Adão caiu lá no paraíso. O ser humano continua sendo religioso, porque ele foi feito à imagem de Deus e ele, dentro de si, procura alguma coisa que transcenda a sua existência, que explique o que ele é, em quem ele pode confiar e assim por diante. Então, uma pessoa pode estar na igreja, ter experiências espirituais, participar da ceia do Senhor, escutar as pregações, cantar, se alegrar com o ambiente, com os valores cristãos e ainda assim essa pessoa não ser convertida. Então, duas possibilidades. Uma, ela vai passar o resto da vida na igreja, tentando se justificar ou racionalizar a falta de fé e a falta de sentimentos, ou racionalizar os sentimentos que ela está sentindo, ou a outra, num certo momento, por algum gatilho ou alguma situação, ela rompe definitivamente com a fé cristã. Então, essa é a situação que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Eu me lembro quando eu estava no último ano do seminário e quando veio um professor fazer uma exposição bíblica da carta aos Hebreus. E, naturalmente, chegou naquela parte do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo diz que aqueles que experimentaram o dom do Espírito Santo e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível renovar para o arrependimento. E, naturalmente, todos nós, estudantes, perguntamos para ele, não é? Como é que isso se sustenta à luz da perseverança dos santos? Se não é possível o eleito cair, por que existe esse tipo de coisa aí? Versículos como esses aí.
E a resposta dele foi a seguinte, é que Deus mantém os seus firmes na fé através de admoestações como essa. Deus usa a sua palavra para, através dela, nos ajudar a perseverar. Funciona mais ou menos assim. Deus chega para mim, imagine, se eu chegasse para o pastor Samuel e dissesse assim, pastor Samuel, se o senhor abandonar Cristo, o senhor vai para o inferno. Eu estou certo ou errado? Estou certo, se ele abandonar Cristo, ele vai para o inferno. Como ele é eleito, pelo menos eu imagino que seja, não é? Então, ele vai ouvir isso aí, e qual o efeito que isso vai ter nele? Ele vai se apegar ainda mais a Deus, à palavra de Deus e aos meios de graça. Então, essas passagens do tipo, aquele que perseverar até o fim será salvo, elas têm como objetivo exatamente isso, é despertar o eleito, o crente verdadeiro, para que ele persevere. Quando a gente fala da perseverança dos santos, a gente imagina que Deus sobrenaturalmente está nos sustentando, sem o uso de meios. Não é verdade. A santificação é um processo que Deus realiza através de meios. E uma das maneiras de Deus nos fazer perseverar é exatamente nos avisar das consequências se nós viéssemos a abandonar Cristo e abandonar a fé. Então, essas são algumas considerações que são importantes a gente ter em mente antes de entrar aqui no texto, porque a gente vai ficar meio que sem... Paulo acredita na perda da salvação, então essa primeira abordagem minha é para limpar o terreno e agora a gente vai poder chegar no texto propriamente dito. Vocês lembram aqui o contexto da carta, eu vou só recapitular para o bem daqueles que não acompanharam o início da série. A igreja da Galácia, que foi fundada por Paulo na sua primeira viagem missionária, estava sendo infiltrada por judeus aparentemente convertidos ao cristianismo, que ensinava que era preciso que os gálatas, além da fé em Cristo, se deixassem circuncidar e que passassem a guardar a lei de Moisés, especialmente a dieta dos judeus e o calendário de festas, que era o calendário sagrado. E a mensagem deles é que a justificação não era somente pela lei, pela graça, como Paulo tinha ensinado, mas era também e particularmente pela manutenção das obras da lei, especialmente essas três que eu mencionei, que eram identitárias do povo judaico no primeiro século. E por isso também eles diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, ele não era parte dos 12 originais, e ele era mais um mercenário, e que para ganhar audiência e ter igrejas lotadas, ele havia diminuído as exigências do evangelho. Por isso que ele pregava que a salvação é pela graça, pela fé, sem as obras da lei. E aparentemente alguns dos gálatas já estavam começando a seguir esses mestres. E Paulo então escreve com o coração partido, meio que indignado e surpreendido, com o objetivo de impedir que eles fossem até o fim e seguissem a mensagem dos judaizantes. Na mensagem anterior, nós vimos como Paulo falou da nossa filiação em Cristo mediante a fé. Ele faz a analogia do herdeiro menor e nossa antiga escravidão. Ele fala da plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho para nos redimir de debaixo da lei. Ele fala da nossa adoção como filhos e o testemunho do Espírito Santo, concluindo que nós passamos de escravos para filhos e herdeiros de Deus pela graça. Então não fazia sentido para os gálatas quererem se justificar pelas obras da lei. Aqui nessa parte do capítulo 4, do verso 8 em diante, Paulo manifesta 4 preocupações com os gálatas. Ele está preocupado com 4 coisas. A primeira delas é que os gálatas estavam querendo voltar àquilo que Paulo chama aqui dos rudimentos fracos e pobres desse mundo. Vamos ler aqui do verso 8 até o verso 9. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo querem servir como escravos? Essa é a primeira preocupação de Paulo, que os gálatas estavam querendo voltar
ao modo antigo de viver, e isso significa, então, se sujeitar aos rudimentos fracos e pobres desse mundo. Aqui, é preciso que a gente entenda que o argumento de Paulo, ele exige que nós tratemos a adoração de ídolos como se fosse a mesma coisa de tentar se justificar diante de Deus pelas obras. Não sei se vocês perceberam. Ele diz assim, no passado, ou seja, antes de conhecer a Cristo, antes de vocês abraçarem o Evangelho, no passado eles eram idólatras. Eles adoravam deuses pagãos, havia muitos. Havia os deuses da mitologia grega, havia os deuses da religião romana, havia os deuses das religiões místicas que vinham da Frígia e assim por diante. Havia muitos deuses. E os gálatas eram adoradores desses deuses. Eles eram pagãos, adoravam deuses que por natureza não eram. No passado eles eram assim, eram escravizados por esses deuses, pelos demônios, né, que estavam por detrás da idolatria. Mas agora, ele diz no verso 9, eles conheciam a Deus ou eram conhecidos por Deus. Melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. E aí Paulo pergunta, vocês agora conhecem a Deus, vocês conhecem o Evangelho, a verdade em Cristo Jesus, e vocês querem voltar aos rudimentos fracos e pobres. Ora, os gálatas não estavam querendo voltar à idolatria, eles estavam querendo se sujeitar à lei de Moisés. Então, Paulo fala como se colocar debaixo da lei de Moisés, buscando a salvação, é a mesma coisa de idolatria. São os rudimentos fracos e pobres. O que é que isso significa nesse contexto? Qualquer religião que é baseada em méritos humanos, que é exatamente o judaísmo legalista, que é exatamente as religiões idólatras, onde as pessoas, para agradar os seus deuses, elas tinham que praticar determinadas obras, fazer determinados sacrifícios, seguir determinadas exigências. Toda religião inventada pelo homem é rudimento fraco e pobre. É rudimento fraco e pobre. Por que são fracos e por que são pobres? Porque não salva ninguém. Não tem a riqueza de alguma coisa que vem de Deus e é fraca para salvar. Não salva. A idolatria não salva. Viver debaixo da lei de Moisés também não salva. São rudimentos fracos e pobres. Idolatria e viver debaixo da lei para se salvar é a mesma coisa. É a mesma coisa. O judeu legalista, portanto, ele está tão condenado quanto o grego idólatra. E isso era alguma coisa assim. Os judeus, não é à toa que os judeus detestavam o apóstolo Paulo, né? Porque ele tem sacadas como essa daqui e diz esse tipo de coisa. Antes de ouvir a pregação, portanto, os gálatas não conheciam a Deus, eram escravos de deuses que eles inventaram. Agora, com a pregação do Evangelho da Graça, vieram a conhecer a Deus, ser conhecido por Deus e sujeitar-se aos judaizantes. Seria a mesma coisa de voltar à idolatria. Então, essa é a preocupação de Paulo, número 1. Ou seja, um retrocesso tremendo da parte dos gálatas depois que conheceram o verdadeiro Deus, ou melhor, foram conhecidos por Deus através da pregação do Evangelho. A segunda preocupação de Paulo é que, nesse caso, ele teria trabalhado em vão. Se os gálatas voltassem, quer dizer, se os gálatas se sujeitassem às obras da lei, como aqueles mestres queriam, Paulo teria trabalhado em vão, é o que diz o verso 10 e o verso 11. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pelo que a gente está vendo aqui, os gálatas, ou pelo menos alguns deles, já tinham começado a guardar pelo menos o calendário judaico. O que são essas datas aqui? Dias, meses, tempos e anos. O calendário judaico envolvia a guarda do sábado. Além do sábado, tinha os sábados, que eram ocasiões oportunas, por exemplo, a cada 7 anos você tinha um ano da remissão, depois você tinha 70 anos também, não é menos, agora 40 anos, não me lembro direito, sempre havia um tempo em que havia libertação, você tinha que libertar os escravos, assim por diante, geralmente era o 7º ano, sim. Você tinha as festas principais, tabernáculo, cabanas, Pentecostes, a Páscoa,
o judeu era obrigado a guardar essa festa todo ano, pelo menos uma vez ele tinha que subir a Jerusalém para isso aí. Você tinha a lua nova, você tinha festas relacionadas com determinados meses, ou seja, a vida do judeu era marcada por uma série de eventos que Deus havia dito que eles guardassem. Era tudo simbólico e apontava tudo para Jesus. As festas do Senhor apontam todas elas para a pessoa de Cristo Jesus. Os gálatas tinham entendido isso, mas agora eles estavam voltando, ou estavam querendo se sujeitar a essas regras mais uma vez, e já estavam avançando o suficiente para Paulo dizer: eu acho que eu trabalhei em vão com vocês não entenderam nada. Eu preguei para vocês que Cristo é o cumprimento da lei, que toda a lei de Moisés se cumpre em Cristo. Circuncisão, dieta, calendário, e agora vocês estão guardando essa lei, então minha pregação foi em vão, meu trabalho foi inútil. Vocês não entenderam que em Cristo nós não temos mais que guardar essas coisas. E aparentemente, às vezes, a gente sente a mesma sensação do apóstolo Paulo, de frustração, não é? A gente ensina o evangelho da graça, prega o evangelho da graça, mas sempre vamos encontrar irmãos que estão querendo viver debaixo da lei e querem agradar a Deus por seu mérito, através da guarda de cerimônias, de observâncias e uma série de outras exigências que eles mesmos criam ou que igrejas criam, que determinados pastores criam também. E aí aquele que ensina o evangelho da graça às vezes fica frustrado quando percebe o legalismo na vida da própria congregação que ele pastoreia. Então, Paulo está frustrado aqui. Acho que meu trabalho foi em vão. Tive aí, preguei o evangelho, passei por perseguição. Ele esteve lá em Antioquia, esteve lá em Derbe, Listra, Icônio, que são as cidades do sul da Galácia, onde ele esteve pregando na sua primeira viagem. E lá ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele teve que sair de uma cidade para outra. Onde ele chegava, os judeus vinham atrás e ele tinha que fugir, assim por diante. E Paulo disse: foi tudo em vão. Vocês não entenderam o evangelho da graça. Era a segunda preocupação dele. Terceira preocupação, que os gálatas já não tinham por ele o mesmo amor. Olha só, né? O apóstolo Paulo preocupado com isso, com o afeto que os gálatas um dia tinham demonstrado por ele, mas agora aparentemente não tinham mais. Vamos ver do verso 12 a 15. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Me amem, porque eu amo vocês. Isto é o que lhes peço, irmão. Vocês não me ofenderam em nada. Meu problema não é com a ofensa que vocês estão me fazendo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Paulo aqui diz que foi para a Galácia, primeiramente, por causa de uma doença física. Está aí no verso 13. Vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A gente não sabe que enfermidade é essa. O que a gente pode afirmar com certeza é que apóstolos ficavam doentes, sim. Né? Apóstolos ficavam doentes, sim. Se eles ficavam doentes, você também vai ficar doente. E não é necessariamente falta de fé. Não é falta de alguém que vai pela oração. Não é pela oração e pela fé que nós vamos ficar imunes a contrair doenças. O próprio apóstolo Paulo ficou doente e ele foi para a Galácia exatamente por esse objetivo, para se tratar de uma doença que a gente não sabe o que era. Os estudiosos sugerem que foi alguma doença nos olhos. E tem vários argumentos para isso aí. Primeiro, aquela região da Galácia, ela é uma região pantanosa, onde existem doenças contamináveis que podem ser transmitidas e que ele teria pego essa doença em algum momento ali na viagem para aquela região. Essa é a primeira coisa. Segundo, é que ele fala aqui no verso 15,
Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Isso faz sentido se a doença era uma doença nos olhos. É alguma doença que deixou Paulo enfermo dos olhos. E isso é corroborado porque no fim dessa carta ele diz assim: vejam com que grandes letras eu escrevi. Então, quando a gente soma tudo isso, o teólogo não tem o que fazer, fica montando quebra-cabeça, né, para resolver mistério. Então, quando a gente sai pegando as evidências, elas todas apontam para a possibilidade de que Paulo pegou uma doença nos olhos, que era algo desgostoso, deformador do rosto dele. Por isso que, numa certa altura, ele até diz, né, que a aparência dele não é lá essas coisas, mas a pregação sim. Tem um relato de... Eu sei que não tem nada a ver, mas passou na cabeça agora. Tem um relato num livro apócrifo de que Paulo era baixinho, as pernas arqueadas, feito garrincha, careca, a sobrancelha uma emendava na outra e tinha o nariz como águia, não é? Mostra que o pregador, para ser bem sucedido, não precisa ser bonito, né? Não precisa ser bonito. Mas isso tudo explica o que ele está dizendo aqui. Ele diz no verso 13 que pregou o evangelho a primeira vez por conta de uma enfermidade física. E no verso 14 ele diz que, apesar disso, do seu aspecto e do risco de contágio, os gálatas trataram Paulo sem desprezo e sem desgosto, como diz o verso 14. Por mais que minha enfermidade na carne tenha sido uma provação, era contagiante e ele estava deformado, vocês não me trataram com desprezo nem com desgosto. Pelo contrário, estavam dispostos a arrancar os próprios olhos e dar para mim. E Paulo, então, pergunta, verso 15, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Eu, quando cheguei aí, vocês me trataram como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. E vocês chegaram a ponto de querer arrancar os olhos para me dar por conta da minha doença. Vocês não me desprezaram e vocês escutaram o que eu tinha a dizer. Mas agora, o que é que aconteceu? Onde está essa felicidade? Parece que, veja o verso 16, será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Ele talvez esteja pensando no efeito da carta. Vocês vão me tratar como inimigo agora, porque eu estou corrigindo vocês e mostrando que vocês estão errados? Que preocupação, não é? Legítima. A quarta preocupação está aí do verso 17 ao verso 20. E aqui ele é bem direto com relação ao que ele sente com relação aos Gálatas. Estes, verso 17, que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. Está falando dos falsos mestres. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Estou perplexo com vocês. Paulo aqui revela no verso 17 qual era a intenção oculta dos falsos mestres. Os falsos mestres chegavam nas igrejas e diziam: nós somos enviados de Jerusalém, nós somos enviados dos apóstolos originais, nós trazemos cartas de recomendação e nós queremos o bem para vocês. Nós sabemos que Paulo passou por aqui, que Paulo ensinou que vocês são salvos somente pela fé, sem as obras da lei, mas nós viemos aqui dizer a verdade para vocês. Nós estamos preocupados com vocês, porque vocês estão pensando que vão ser salvos só pela fé em Cristo. Não vão, não. A verdade é que, se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não podem se salvar. E por que vocês têm que obedecer à lei de Moisés? Porque o evangelho, ele é judeu. É baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Cristo era judeu, os primeiros apóstolos eram judeus, todos eles foram circuncidados, então não é diferente, vocês têm que seguir na mesma direção. Nós estamos preocupados com vocês. Era essa a cantiga deles, na narrativa deles era exatamente essa daí. E Paulo diz, eles estão se mostrando zelosos, mas eles não estão sendo sinceros, porque a verdadeira intenção deles é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Aqui fica exposta a verdadeira motivação daqueles homens. Eles não estavam preocupados com a verdade.
Eles eram falsos mestres, e geralmente o falso mestre ele tem uma intenção errada. A gente às vezes quer pensar assim, olha, pode ser que um falso mestre ele é bem intencionado, ele só está enganado. O Novo Testamento nunca trata falsos mestres assim, nunca dá o benefício da dúvida para o falso mestre. Sempre diz que ele é maligno, que ele tem intenções erradas, que ele é mercenário. Agora, o Novo Testamento trata as ovelhas com atitude pastoral, mas o falso mestre, não. Não, como está dizendo aqui, Paulo está dizendo, eles não são assim sinceros, mas enganados. Eles, na verdade, têm a intenção de tomar a liderança das igrejas. Eles querem tomar vocês, eles querem se tornar os líderes de vocês, para se aproveitar de vocês, é isso que eles querem. E eu não posso afirmar isso com certeza, mas pelo que Paulo está dizendo e pelo testemunho de todo o Novo Testamento, geralmente é essa a motivação daqueles que pregam um outro evangelho. Através da história da igreja, divisões, novas vertentes do cristianismo, brigas que aconteceram, geralmente é por conta disso aí. Pessoas que querem tirar proveito do evangelho, proveito pessoal, proveito próprio. E com isso, eles, para alcançar isso aí, eles vão falsificar a mensagem do evangelho. Essa era a verdadeira intenção dos judaizantes, está aí no verso 17. De 18 a 20, Paulo revela finalmente na carta o que é que estava no seu coração. A gente já viu que ele estava frustrado, Paulo está indignado, surpreso com o que estava acontecendo, mas nada semelhante ao que ele diz aqui, não é? Ele diz aqui no verso 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem. Vocês deviam sempre zelar pelo bem, pela verdade, e não apenas quando eu estou com vocês. Ou seja, foi na minha ausência que vocês fizeram isso. Mas vocês deviam ser zelosos do bem o tempo todo, comigo presente ou não. E aí ele se dirige aos Gálatas, no verso 19, dizendo, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, os Gálatas ainda não... Cristo não tinha sido ainda formado nos Gálatas. Não quer dizer que eles não eram salvos, mas quer dizer que eles não tinham compreendido plenamente todas as implicações da obra de Cristo na cruz. Porque isso é um processo. O novo convertido, ele crê no básico. Cristo morreu pelos meus pecados, ele é meu salvador e eu confio nele somente. Mas a partir daí começa todo um processo de você ajustar sua mentalidade, sua maneira de viver, aquilo que você crê, à luz dessa verdade. Então, isso não acontece do dia para a noite. Muitos são crianças em Cristo. E eles ainda não perceberam todas as implicações da cruz. Como, por exemplo, a igreja de Corinto, que era dividida em várias facções, e Paulo se dirige a eles como crianças em Cristo, crentes carnais, infantes, que estavam começando. É o caso da igreja da Galácia. Paulo está dizendo, Cristo ainda não foi formado em vocês. Não foi. Vocês creram no primeiro momento, mas em vez de se deixar levar até a estatura plena de Cristo, vocês agora estão querendo seguir um outro caminho que não foi aquilo que eu enviei. E aí ele diz, eu estou sentindo por vocês dores de parto. Dores de parto. Eu não sei que tipo de dor é essa naturalmente, mas eu acompanhei a minha esposa no nascimento dos nossos 4 filhos, e eu vou dizer a vocês, parece excruciante. Parece excruciante. E é quase uma dor de cabeça. É como uma dor de cabeça, né? E é a comparação mais próxima que Paulo achou para expressar o que ele estava sentindo pelos Gálatas. É como quem disse assim, eu dei a luz a vocês em meio de intensas dores, que foi as perseguições e o sofrimento que ele passou lá na Galácia do Sul. Mas agora é como se eu tivesse de parir vocês de novo, desculpem a frase. Eu tivesse que dar à luz vocês outra vez, porque eu vejo que Cristo não foi formado em vocês. Isso aqui mostra o coração do verdadeiro pastor, não é? O verdadeiro pastor sente isso pelo seu rebanho. Dores de parto. Dores de parto. E ele vai sentir. Se ele ama o rebanho, ele vai sentir isso aqui. Paulo queria estar presencialmente com eles. Ele diz aí no verso 20, bem que eu gostaria de estar agora com vocês e falar em outro tom de voz. Ele sabe que ele está
pegando pesado com os Gálatas. Mas ele diz aqui que a razão para isso é que ele está perplexo. Final do verso 20. Estou perplexo com vocês, meus filhos, que eu dei à luz no meio de grandes dores e agonias espirituais. E agora parece que tem que fazer tudo isso de novo. Lá vou eu começar o ABC, ensinar outra vez aquilo que eu ensinei para vocês. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós, queridos. A primeira delas é o seguinte: o alvo de Deus em Cristo, o alvo de Deus para nós é que Cristo seja formado em nós. O Senhor Jesus é o referencial da nossa santificação. E o que Deus está fazendo conosco, quer seja através da sua palavra, quer seja através da providência, tudo tem um objetivo: que Cristo seja formado em nós, para que nós tenhamos um caráter de fato cristão, semelhante à pessoa do Senhor Jesus. Na dependência de Deus, na humildade, na sinceridade, na verdade, no amor para com as pessoas. Deus está trabalhando isso em nós, esse é o alvo dele. E dito isso, nós lembremos que Deus usa os mais variados meios para alcançar esse objetivo, porque aparentemente nem todos têm um crescimento contínuo e regular na fé. Muitas pessoas que estão há muito tempo nas igrejas parecem nunca progredir do ABC, parecem não ir além das coisas básicas, como os Gálatas aqui também. E a última coisa que eu queria mencionar aqui, eu podia ainda mencionar que os apóstolos podiam ficar doentes. Aqui uma palavra para nós do amor que a gente deve ter com os que estão sendo tentados, não é? É o caso de Paulo com os Gálatas, mas a aplicação que eu quero fazer aqui, final, é por que Paulo estava preocupado com os Gálatas se eles eram eleitos? Havia o risco deles perderem a salvação? Você percebe que a preocupação de Paulo é sério, ele está percebendo um perigo. Existia um perigo ali, senão ele não manifestaria essa preocupação. E que perigo era esse? É aquilo que nós falamos no início, de que os Gálatas se bandeassem para a pregação dos judaizantes e com isso demonstrassem que eles nunca compreenderam o evangelho da graça que foi anunciado. E aí o trabalho de Paulo teria sido em vão. Me lembro que uma vez alguém me perguntou se eu tinha notícia, no período de perguntas e respostas, se essa carta fez efeito na região da Galácia, né? E eu fiz uma pesquisa e não, pelo menos nos livros, nas fontes mais antigas, não tem nada a respeito do que aconteceu. Na Bíblia não tem nada sobre isso, né? Então as fontes que a gente usa, a patrística, por exemplo, os apócrifos, não há menção a respeito disso. Não há mais nada que um follow-up do que aconteceu a carta aos Gálatas. E por último, gente, essas advertências de Paulo e essa preocupação deveriam levar todos nós a refletir sobre como está a nossa situação diante de Deus. Estamos de fato firmes no Evangelho? Confiamos em Deus mediante Jesus? Já entendemos o Evangelho da graça? Somos capazes de resistir à pregação bonita e contagiante de falsos mestres que oferecem determinadas coisas que brilham o nosso rosto, humanamente falando? Esse é o objetivo da carta aos Gálatas, nos preparar para enfrentar todo esse tipo de desafio que é trazido pelos falsos mestres. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos entrar numa parte muito complicada, né, e também muito rica, que é a comparação entre Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. É talvez o texto mais desafiador da carta aos Gálatas. Pastor, vem orar por nós aqui. Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor responde às nossas orações. Nós te pedimos que o Senhor falasse conosco e, ao ouvir essas palavras, eu te peço pelas ovelhas, te peço que elas abracem o Evangelho simples, puro, sem mistura, sem erro, que não se deixem
enganar por falsos mestres. Mas eu te peço por nós líderes também, Senhor Deus, que tenhamos esse sentimento de geração, esse sentimento de dor, que tem como objetivo formar o caráter de Cristo em cada um de nós, porque no fim das contas somos todos ovelhas do Senhor. Te agradecemos pelo zelo do apóstolo Paulo, pela sinceridade, pelo coração franco, aberto, pela forma como ele demonstrou amor e austeridade ao mesmo tempo. Nos ensina como líderes, nos ensina como rebanho e aplica essa palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.